Fala, bravos e bravas! Estamos para começar o quinto Tabelando com mais uma aparição do Guilherme. Guilherme, como é que você, Guilherme? Salve, rapaziada. Guilherme está sempre aqui. E temos um convidado especial, Everton Dertoni, um grandíssimo admirador de Carille, né? De Fábio Carille. Né, Everton? Nossa, Carille, Menezes, com ele é assim. Abel Braga. Roger Machado, Jair Ventura. Esses esquemas táticos ainda me assustam. Jair Ventura ele gosta. Jair ele deve gostar. Chegou na final da Copa do Brasil. E aí vocês estão perguntando, por que, João, você está falando de técnicos? O Everton mencionou esquema tático. Porque o programa hoje vai ser dedicado à estratégia, a esquemas táticos, que está muito em pauta, a mídia criticando vários técnicos, Mancini, o Abel Ferreira, o próprio Abel Braga no Internacional. Então a gente vai falar de esquemas táticos e vai ser o seguinte, eu já vou perguntar para vocês qual o esquema tático ideal no time de vocês, que vocês usariam. Primeiro o Everton, que é nosso convidado, né, Guilherme? Vamos dar a honra para ele. Lógico. Cara, o meu esquema tático, acho que favorito, ele segue um limite básico, não um limite, né, mas assim, ele segue a moda clássica de futebol. Eu ainda sou muito adepto do 4-3-3, eu acho que funciona muito bem, principalmente porque você pode jogar com um volante mais centralizado e jogar com dois meias ali de armação, para distribuir a bola entre os pontas e, enfim, o cruzamento com o atacante cabeça de área. E bom, na defesa você tem aqueles quatro que dão a base para o time avançar, né? Se ela é bem postada, ela fica bem fechadinha e dá limite aliás, dá margem para o meio-campo avançar. É um sistema que todo mundo gosta, né? Já usou ou sempre tem no futebol. É um esquema bem interessante. Depois a gente comenta mais sobre, mas vamos ver o Guilherme. Guilherme, qual o seu esquema ideal para o seu time? Para mim, eu particularmente não vejo assim um esquema ideal que eu fale, putz, esse aqui tem que ser o esquema do time. Acho que vai muito com as características do time, as características do jogador. Se você tem um time que tem pontas ofensivos que são, né, que tem aquela qualidade do drible, que tem a qualidade de ser velocista, etc., é importante você ter um ponta. Mas se você não tem esse tipo de ponta e tem mais dois atacantes com mais características de área, você também pode jogar com dois atacantes, um 4-4-2, um 5-3-2, enfim, eu acho que vai da maneira que você tem o seu elenco. Mas para não ficar em cima do muro, eu diria também que um 4-3-3 fechando num 4-1-4-1 na hora de se defender, eu acho que é o esquema, além de ser o mais utilizado, é o que mais cria jogadas, por você ter dois pontas com mais habilidade, você tem um time mais ofensivo, teoricamente, né? Teoricamente, você tem mais um time mais ofensivo, por ter dois pontas e dois meias, né? Dois meio-campos ali. Então, para não ficar em cima do muro, eu iria com 4-3-3, mas ao mesmo tempo eu acho que se você não tiver as características dos jogadores para fazer um 4-3-3, eu acho que você tem que fazer a formação que o seu time teoricamente vai jogar melhor. Eu não vejo uma formação assim como, uau, tem que ser essa e pô. É interessante o que o Gui tá falando, porque, tipo, a virtude de um técnico é ter o sistema de estratégia. De, por exemplo, ele saber defender e atacar de dois modos diferentes ou de um jeito igual. Não tem, acho que ninguém tem, tipo, o seu esquema preferido, certo? Porque é legal você ficar trocando o jeito de atacar, o jeito de defender. Um exemplo, o Palmeiras que ganhou a Libertadores era um Palmeiras que usava as laterais muito. Saía com 3 zagueiros, já tinha essa ideia no finalzinho de 2020, já tinha a ideia de sair com 3 zagueiros e atacava pelas laterais. O Palmeiras de hoje é muito pelo meio. E é muito legal ver essa troca. Agora, todos devem estar perguntando o meu esquema preferido. Meu esquema preferido, eu acho que é o esquema de 3 zagueiros. No FIFA, por exemplo, eu jogo com 3 zagueiros, só que não com alas, não com laterais ali. Eu colocaria 2 meias, 2 MC ou 2 caras rápidos. Mas com laterais também é muito eficiente e muito bom. Porque você chega na área com os 2 volantes, certo? Os 2 volantes, que seria, dá exemplo do River Plate, o Palavecino e o De La Cruz e o Pérez. Os 3 chegavam, Montiel e eu esqueci o outro lateral esquerdo do River, mas eles chegam todos junto com o Boré e o Casco, isso. Como é o nome? Casco? É o nome, né? Casco, isso. Uhum. Verdade. Então, chegam esses caras tudo no ataque. E o River saindo com 3 zagueiros. Tá no modo 3 zagueiros, né? Agora. Cara, e defendendo, você defende com todo mundo. Os 2 atacantes ficam atrás da linha do meio de campo e defende com todo mundo. É um esquema extremamente inteligente se você souber usar ele bem. O que você... Não, é assim. Eu acho que
olhando a formação de uma equipe, não dá para você dizer se o time é retranqueiro ou não, né? Eu vi muita gente, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras começou a implantar 3 zagueiros, que na realidade ele joga com 3 zagueiros na saída de bola desde quando ele chegou no Palmeiras. Palmeiras e River Plate, que foi um marco que todo mundo elogiou o jogo do Palmeiras lá em Avejaneda, foi um jogo que o Palmeiras jogou com 3 zagueiros, mas 3 zagueiros em campo, mas não 3 zagueiros de ofício. Aquele jogo ele jogou com o Alain Pereur, né, porque o Luan acabou sentindo dor nas costas perto do jogo. Gustavo Gomes, ele usou o Marcos Rocha como um zagueiro e o menino como ala, então ele jogou também num 5-3-2 ali. Então, assim, não é só porque você não entrou com 3 zagueiros de ofício que você não vai jogar com 3 zagueiros. E também não é porque você entrou com 3, para levar o outro lado, não é porque você entrou com 2 pontas rápidos que você vai ser ofensivo. Você, assim, o futebol, o que manda não é o esquema tático, o que manda é o estilo de jogo, para você saber se uma equipe é ofensiva, se uma equipe é reativa e etc. Então, assim, jogar com 3 zagueiros não significa ser retranqueiro. Você pode jogar com 3 zagueiros, mas liberar os 2 alas ao mesmo tempo. Então você ganha 2 caras lá na frente. Ao mesmo tempo que você pode jogar no 4-3-3, que é a ideia do futebol ofensivo, e você pode jogar com 2 pontas, sendo que correr para pegar a lateral da equipe adversária. Uhum. Então, quem manda não é a formação da equipe, é o estilo de jogo dela. Mas Gui, aí você falou de estilo, acho que principalmente mais do que o próprio estilo, é o material humano que você tem para trabalhar, né? Então, isso vai ditar o seu estilo, se dá para você ser totalmente ofensivo, se você vai preferir jogar com uma forma mais defensiva. E o esquema com 3 zagueiros, geralmente, ainda mais utilizado aqui no Brasil, muito raro você ver com 3 zagueiros de ofício, né? É sempre ali um lateral improvisado ou um volante chamando mais para o meio para juntar essa linha de 3. Mas eu acho que você abrindo mão dos laterais, pode ser que você perca um pouco tanto defensivamente quanto na parte ofensiva. É claro que há essa transição ao decorrer do jogo, né, da partida. Mas eu, por exemplo, eu acho muito falho, assim, quando não se sabe jogar, quando não tem o material que te permite essa formação, você abrir mão da lateral para jogar com alas que vão correndo assim o campo inteiro, entende? Tanto para ter uma postura ofensiva que dê muito certo, tanto para ter um retorno defensivo. O sistema de 3 zagueiros, quando o Palmeiras jogou a primeira vez com 3 zagueiros nessa temporada, a mídia inteira falou, nossa, foi contra o Universitários lá no Peru. E aí a mídia falou, nossa, o Palmeiras vai enfrentar esse time com 3 zagueiros. E na minha cabeça, 3 zagueiros com 2 alas abertos, os 2 laterais mais para frente no meio campo, não é nem um pouco defensivo. Se o Palmeiras entrasse em formação com 5 lá atrás, com os 2 laterais lá no fundo, perto do Everton, aí é uma formação defensiva. Mas com eles lá na frente não é defensivo. Por isso que eu digo que o que manda é o estilo de jogo. Se você jogar com 3 zagueiros, mas o seu time pressionar a saída de bola do adversário, ser intenso na hora de roubar a bola lá na frente, conseguir ter a bola o máximo de tempo possível no campo da equipe adversária, você está sendo ofensivo. Mas se você tem esses 3 zagueiros, a linha baixa, o time marcando a partir do meio campo, né, quando você vê ali a formação teoricamente mais visível, aí é uma outra forma de se defender. Aí sim você pode dizer que o time está mais reativo naquele momento, naquele jogo no caso. Mas se você tem 3 zagueiros, mas o seu time está lá em cima, não vejo problema nenhum. Eu acho sim uma formação importante pelo fato de você conseguir jogar com os pontas, com os alas, e ter o campo inteiro, e você ganha 2 centroavantes, 2 atacantes para afundar a equipe adversária para dentro, né? Então, mas aí vai da qualidade do seu plantel também, né? Da característica que esses jogadores têm. Por exemplo, não adianta você ter um time majoritariamente de volante, né? Com um perfil mais de marcação, e jogar nesse esquema, jogando os laterais para o meio campo. Você não vai ter esse ataque totalmente ofensivo que procura, né? E a defesa sua vai deixar a desejar, mesmo que ela seja muito consolidada, né? Mesmo que fossem 3 zagueiros de ofício. Se você não tem um ataque com qualidade que te permite a marcação cerrada no campo de ataque, pressionando o adversário logo na saída de bola, você vai, com um contra-ataque, pode acabar muito rápido a estratégia de jogo para você, entende? Uma coisa que eu sempre olho os laterais, quando eles estão nas alas, eu vejo, alguns laterais com características de ala aqui no Brasil. O Palmeiras, por exemplo, tem 2, o Vinha e o Marcos Rocha.
são extremamente ofensivos. O Palmeiras tem até 3, tem o Gabriel Menino também, que faz a lateral direita bem. O São E Paulo acho que o Scarpa pode ser também com o Vinha. O Scarpa, se o Palmeiras quiser mais ofensividade. Pode ser esse ala, né? Eu vejo muito no Scarpa, isso principalmente quando você tem um zagueiro canhoto ali do lado dele, o Renan ou o Alain Pereira, enfim. Ali aquele zagueiro pode cobrir muito bem a parte dele. Também tem o Reinaldo e o Daniel Alves no São Paulo, que o Daniel Alves nessa posição fez a carreira inteira dele. O Reinaldo chega muito bem no ataque. Na zaga, ele é nota 6. O Reinaldo ele vai muito mais no ataque do que na defesa, né? Na defesa eu acho que ele deixa muito a desejar ainda. Ele é nota 6 na defesa. No ataque tá jogando muito desde quando o Crespo chegou, joga com 3 zagueiros todos os jogos até então. Sim. Vem jogando com 3 zagueiros em todos os jogos. Claro que às vezes no meio da partida ele muda, faz um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, enfim. Mas todos os jogos até agora o Crespo começou jogando com um 5-3-2 ou um 5-4-1, enfim. Eu teoricamente, eu aprendi muito a olhar o esquema tático, o jeito como os treinadores se mexem no time, movem os jogadores, com o Lucien Favre. O jeito que ele mexia no Borussia Dortmund, tudo bem que foi patética a passagem dele pelo Dortmund, mas alguns jogos era espetacular. Principalmente quando o Paco Alcácer estava. O Dortmund que tinha o Royce, o Sancho e o Julian Bellingham chegou agora. Mas tinha outro atacante lá que era muito bom que saiu. O Hazard? Não, o Torgan Hazard? Não, o Torgan chegou essa temporada. A temporada passada também. É a temporada do Paco Alcácer. É outro atacante, eu esqueci o nome dele. Mas tinha esses caras, ele colocava o Paco Alcácer no segundo tempo. Por exemplo, o primeiro tempo, o Dortmund inteiro era pelas laterais e fazendo jogadas no meio aqui. Ele mudava, ele tirava esse jogador, colocava o Paco Alcácer e o Dortmund mudava o jeito de jogar. Em vez de jogar assim, jogava assim. E funcionava muito. Era um espetáculo. O Dortmund mais acabou o Bayern de Munique. O Dortmund Você falou aí dos laterais que tem a característica mais ofensiva que pode até funcionar como ala. Eu cito também o caso Então, o Fagner. Mas o Fagner também, ele passa muita segurança na defesa. Sim. Ainda mais falando do Corinthians, eu acho que o Piton, né, que tá surgindo agora, ele tem muito mais uma característica de ala do que necessariamente de lateral. De lateral. Né, para lateral. Porque na defesa, às vezes, ele ainda tá pecando bastante, né? Mas tanto é que nesse esquema do Wagner Mancini, inclusive o ano passado, ele fez muito essa troca de Fábio Santos e Piton na mesma partida. Ele colocava o Piton no lugar de um meia e alternava com o Fábio Santos entre indas e vindas para o ataque. Né? O Fábio Santos, como nós sabemos, já não está mais na idade para percorrer o campo todo várias vezes, né, como uma partida requisita, e ele fazia sempre essa alternância com o Piton. Então, quando o Piton subia, o Fábio Santos vinha para a defesa e assim vice-versa. Só que no ataque, o Piton ele tem muito mais qualidade do que na defesa, né? Pelo menos é o que a gente está vendo por enquanto nesses jogos do Corinthians. E o Fábio Santos, na minha opinião, ele, ainda mais por causa da questão da idade, eu acho que ele poderia tentar uma pequena parte da carreira aí como meia, né? Ele tem muita qualidade no passe, ele chuta muito bem de fora da área, né? Inclusive, eu acho que a torcida corintiana confia mais no Fábio Santos como armador do que no próprio Luan, principalmente no que ele vem mostrando assim, nos últimos jogos, mesmo tendo uma melhora significativa. O Fagner, como você mencionou, o Fagner, sem dúvida, há muitos anos é o melhor lateral direito do país. E até eu posso falar do Brasil. É que tá chegando alguns nomes, agora como o Guga, como o Emerson, que tá lá no Barcelona. Discordo, cara. O Guga eu discordo totalmente. Também acho um lateral, por enquanto, limitado. Muito abaixo. Ele começou muito abaixo. bem, cara. Defensivamente não vai bem. Ele começou bem, mas ele deu uma caída muito grande. Ele decresceu muito. O Fagner seria o lateral direito da seleção? O Galo com uma deficiência grande. Para vocês? Não, eu não vejo. Primeiro, eu discordo que nos últimos anos o Fagner vem sendo o melhor. Por exemplo, em 2019, para mim, foi o Rafinha. Eu acho o Rafinha muito bom. É que foi uma temporada com o time inteiro encaixado, Gui, também. A gente tem que olhar isso. Mas, sim, claro que tem que olhar. Mas aí a gente não pode dizer que naquela temporada ele não foi o melhor. Ele foi o melhor. Porque o Fagner, ele mantém uma constância de idas e vindas do Corinthians, sabe? É verdade, o Corinthians de 2015, fantástico. 2016, nem tanto. Ganhou o Paulista, mas o resto da temporada não foi não tão boa. Aí 2017... Brasileiro de novo e Paulista. Nem ganhou o Paulista, não, em 2016. 18... Paulista 2016 foi o Santos. É verdade. Não, foi o Corinthians. Foi o Santos? Não. O Corinthians ganhou 17, 18 e 19.
Isso. A tríplice coroa, né? E aí o Fagner sempre nessa linha de jogo, atrás muito bem, nota 7, e no ataque nota 8, porque sim, se você for falar, desculpa, se você for falar nos últimos anos em constância, é o Fagner sem dúvida, mas se você for pegar ano a ano, para mim, em 2019 o Rafinha foi o melhor. Aí sim, poderíamos dizer assim. Em termos de consistência, eu acho que é um absurdo a gente falar que o Fagner não é esse principal jogador da lateral direita, em termos de consistência. Concordo também que o Rafinha fez uma temporada melhor que a do Fagner, né? Até por conta do time do Corinthians comparado com a qualidade do time do Flamengo, exato. Mas, assim, eu acho que se fosse o Fagner no lugar do Rafinha, talvez rendesse igual. Porque, na minha visão, o Fagner, ele é muito... embora ele tenha essa característica ofensiva, na defesa, ele também tem nem um pouco. Ele tem uma presença que, embora contraste com a altura dele, ele impõe respeito muito grande no adversário. Sim. Né? Mas, assim, o Fagner... Na minha seleção, você perguntou da seleção brasileira, né? O Fagner, ele seria, sim, o meu lateral direito, seria. Mas quero aí uma ressalva pro Gabriel Menino, do Palmeiras. Que mesmo assim, mesmo tendo errado o pênalti no último jogo do Paulistão, ele vem jogando muito bem, vem se mostrando um atacante com um futuro incrível. Um futuro incrível. E vamos ver, eu acho que talvez seja muito cedo pra gente cravar que ele teria uma carreira na Europa. Eu acho que ele ainda tem que render um pouquinho aqui no futebol brasileiro pra gente ter essa visão maior da possibilidade. Mas ele é um cara que tá mostrando aí um bom futebol e que tem uma perspectiva muito boa pro futuro. Mas, só falando de Europa, eu acho que principalmente os 3 porquinhos do Palmeiras, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo, esses eu acho que vão vingar, sim, porque é um futebol muito acima da média. Principalmente o Pecado, o Gabriel Menino, e o Danilo é fantástico também. O Gabriel Menino... O Danilo mais pronto. O Danilo, para mim, é o mais pronto. É o que mais consegue manter uma regularidade, que é o que a gente mais pede para garotos, né? Tem o Danilo? Acabou de principalmente na Europa, né? O Danilo. Eu vejo o Danilo o cara mais regular desse meio campo. O Patrick de Paula já teve uma recaída, tá voltando a jogar muito bem, acho até injusto. Teve uma parte da temporada que ele foi reserva, eu achei um pouco injusto, apesar que ele também teve algumas lesões musculares, enfim, mas ele caiu um pouquinho de ritmo. O menino, ele vem caindo também um pouco, apesar de o menino, né, ele tem um problema, assim, no menino, que é o seguinte, cada jogo ele entra numa posição, então, assim, não dá nem para cobrar dele nem do técnico, é uma situação meio irreversível, porque tem jogo que o Palmeiras precisa dele na ala, tem jogo que o Palmeiras precisa dele no meio campo, tem jogo que precisa dele na ponta, então... O bom é que ele tem essa versatilidade, ele consegue entregar um bom resultado, pelo menos até onde consigo acompanhar, ele consegue dar bons frutos em onde ele estiver, em qualquer posição. Ele pode não ser o melhor... o destaque da partida, mas ele consegue entregar decentemente o trabalho. Eu acho de fato que a melhor posição dele é a lateral, ou esse ala, caso o Palmeiras venha jogar de fato. O Gabriel Menino, ele tem que... Seria a melhor posição, também acho, que seria a ala e lateral para ele. Só que o Palmeiras está muito bem servido com o Marcos Rocha jogando de ala. Se a gente vai falar de ala, o Marcos Rocha chega muito bem na frente. Eu acho que ele chega muito bem na frente. Ele tem uma visão muito boa de jogo. E aí eu colocaria... O Gabriel tem uma Menino. Visão boa para cobrar lateral. Para cobrar lateral, ele tem visão boa. Isso é bom mesmo. Cara, eu discordo porque eu acho o Marcos Rocha muito limitado. Não. Assim, eu acho que ele nesse time do Palmeiras joga bem, porque o time do Palmeiras também é muito bom. Sim. Só que desde a época de Atlético, não vejo esse lateral todo que dizem por aí, cara. Desde quando ele chegou no Palmeiras, eu acho ele um lateral à altura do projeto que o Palmeiras tem ao longo dos anos. Assim, se você for ver nos últimos 10 anos, ele é o melhor lateral do Palmeiras, que o Palmeiras teve. Mas se você for olhar a altura do projeto do Palmeiras, o Palmeiras, para mim, necessita de um lateral melhor do que ele. Para mim, já tá no elenco, que é o Gabriel Menino. Mas assim, se você for ver o Marcos Rocha, ele tem alguns erros específicos individuais que a gente sempre diz que é o Luan. Não, porque o problema é o Luan, é o Luan, é o Luan. Se você vê o Marcos Rocha nesses jogos que a gente também diz que o Luan foi o problema do time, o Marcos Rocha errou em todos esses. Grêmio e Palmeiras na Libertadores de 2019, ele erra no segundo gol do Cebolinha. Ele tem uma deficiência defensiva muito grande. Sim, esse é o problema do Marcos Rocha. E nem acho que lá na frente ele seja um cara assim que você fala, é o escape do time, entendeu? Mas não acho que seja. Não acho que seja também.
Não acho. Agora vocês também mencionaram os meninos, os três porquinhos. Ali, o Gui falou, o Danilo, ele não teve, tipo, o auge. Ele fica sempre na nota 8, nota 8, nota 8, nota 8. Enquanto o Gabriel Menino e o Patrick de Paula ficam, tipo, na 7, só que do nada eles fazem um jogo nota 9, nota 10, fazem um jogo perfeito. E aí depois volta para 7 e 6. O Danilo não, o Danilo ele fica naquela constância. Danilo, eu acho que o Danilo tem jogos de 9, 9,5 por aí. Eu acho. Mas é uma boa questão. Por exemplo, o jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele mudou a partida. Sim. Mas é uma boa questão. Por exemplo, na Europa, você prefere levar um jogador regular com nota 8 toda vez? Ou você prefere um jogador que tem uma regularidade ali de 7,5, mas que às vezes ele lampeja e chega para um 9, 10? Porque esse lampejo, ele pode se tornar constante com esquema de jogo, com treino, com várias coisas, N motivos. Então, o que pesaria mais ali, né? O potencial ali de uma esporádica nota 9, nota 10 ou aquela consistência de nota 8? Cara, é que o Danilo, eu acho o Danilo mais promissor de todos, e o Danilo ele pode muito bem, tipo, tem jogos que ele faz muito bem também, mas é que ele fala, a gente não vê um Danilo abaixo disso, sabe? Ele sempre mantém essa constância, ou é para baixo ou é para cima, mas os meninos estão melhorando. Eu acho que eu levaria o Danilo, mas os três são excelentes. Eu também, eu acho o Danilo mais pronto, sempre disse isso, junto com o Wesley. Eu acho o Danilo mais pronto. No momento, eu não levaria nenhum dos três. No momento. Não, eu também não. Nesse exato momento, eu acho que... mas mesmo falando futebolisticamente falando, eu acho que nenhum dos três ali ainda tem uma carcaça para aguentar a nível de Europa. Posso estar errado, claro, mas é uma visão que eu tenho. Mas agora, voltando um pouquinho para esquema tático, que a gente falou, o meu é 3-4-3, que é esquema de 3 zagueiros, o do Everton é o 4-3-3, do Gui também. Qual é o esquema secundário que vocês acham muito interessante? Meu time é extremamente ofensivo, eu vou falar o meu é 4-2-4, só um esquema totalmente lá em cima, dentro deles, eu acho um esquema espetacular. Você pode colocar 2 centravantes ou um centravante, por exemplo, um centravante como o Luiz Adriano e o Rony, e o Rafael Veiga, e se o Dudu voltar, o Dudu, e no meio PK e Danilo. E na zaga normal, entendeu? Dá pra colocar rapidinho, voltando só aos 3 zagueiros, eu vi muita gente falando que nenhum time grande na Europa, nenhum time que está conquistando algo, joga com 3 zagueiros. Pra gente não formar, vamos lá. A gente teve a semifinal da Champions essa semana, Chelsea e Real Madrid, os dois jogam com 3 zagueiros. Sim. Tudo bem, são duas equipes que, teoricamente, esses 3 zagueiros é um time um pouco mais defensivo do que ofensivo, é verdade, mas você tem a Atalanta, que é o segundo time com mais gols na Europa, com 3 zagueiros. Você tem o Manchester City, que em alguns jogos em específico, o Guardiola joga com 3 zagueiros. Às vezes, ontem mesmo ele fez saída de 3, né? Com o Alckmin de um lado, o Rubem Dias no meio e o Stones do outro. Então, assim, em alguns jogos específicos, ele entra até com 3 zagueiros. Você tem a Inter de Milão sendo campeã depois da Juventus ter sido campeã em 10 campeonatos seguidos, jogando com 3 zagueiros. A Inter joga com 3 zagueiros e, assim, é 3 zagueiros e ponto. O Conte, no caso, até discorda um pouco, não se desfaz dos 3 zagueiros em nenhum momento. O Atlético de Madrid joga com 3 zagueiros, muitas vezes o Simeone, inclusive, que nessa temporada está tentando melhorar um pouco esse aspecto dele de ser tentar ser um pouquinho mais ofensivo. Ele muitas vezes tira um lateral para colocar um zagueiro para fazer o time ser mais ofensivo, né? Tendo um ponto ali esse ala com mais liberdade, por isso o zagueiro jogar com 3 zagueiros, para ter os pontas com mais liberdade, para ter os alas com mais liberdade. Então, assim, muitas equipes jogam de fato com 3 zagueiros, né? A Juventus também joga com 3 zagueiros. E se os times não jogam com 3 zagueiros de fato, eles saem com 3 quase todos jogam com uma linha de 3 na hora ou de defender ou de atacar. Quase todas usam essa linha de 3. Tem realmente essa alternância aí, essa alternância tática aí no meio do jogo, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta parecer que jogar defensivamente seja ruim. Quando, na verdade, um jogo defensivo, claro que não. Muitas vezes, ele proporciona melhores frutos do que um jogo totalmente ofensivo. Principalmente se você tem uma defesa muito bem consolidada, se a sua base de elenco é de marcação, mas que tenha também uma eficiência no ataque.
Para Né? mim, o Então, equilíbrio é o ponto. Para mim, o equilíbrio é o ponto. equilíbrio. então, mas tem times que, por exemplo, ainda mais quando vai jogar um time de menor tamanho, né? Vamos falar desse jeito, contra um time maior, como se fosse, por exemplo, um Atalanta e Barcelona, né? Talvez uma estratégia de jogo defensiva não seja a pior escolha. Claro, Talvez claro. seja uma aposta muito bem quista, né? Ainda mais se você jogar num sistema de contra-ataque rápido, onde você pode matar o jogo 1, 2, 3 vezes. Né? Eu não assisti o jogo do River, mas o River jogou com 3 zagueiros e jogou com 2 meias e só um volante. O River não jogou bem ontem. Eu assisti o jogo, não jogou bem. Inclusive, perdeu para o São Lourenço jogando melhor no final de semana. Sim. Mas jogou com 3 zagueiros de fato, a partida inteira. Partida inteira, precisando ganhar a partida, jogando em casa. 2 meias. Então, E 2 meias. Isso não significa nada, entende? Não significa ser... Acho que... Mas aí, tentando um pouco aqui voltar para o assunto, que o João perguntou qual seria o segundo esquema tático. Bom, o meu seria muito parecido ali com o 4-3-3, que é uma variação, né, dele até, que é o 4-1-4-1. Basicão, joga também uma forma mais ofensiva também, né, mesmo na parte defensiva você tem no suporte, no setor ofensivo você também consegue trabalhar muito bem e até mais aberto do que o próprio 4-3-3, né? Porque ali você coloca 4 jogadores ali no meio do campo e o atacante fica isolado, como eu disse, gosto do esquema com cabeça de área, e um volante de marcação dando uma base também para o ataque. Na realidade, eu vejo o 4-1-4-1 como a forma de se defender no 4-3-3, né? Você tem a diferença do 4-3-3 para o 4-1-4-1 é você ter os 2 pontas um pouquinho mais atrás, né? No 4-4-1, no 4-1-4-1. Até mais aberto. Então, não vejo assim, eu vejo o 4-1-4-1 como uma variação defensiva do 4-3-3. Muitos times fazem isso também. Muitos times. Sim, por isso que eu disse que é uma variação do 4-3-3 ali. Sim. Ele trabalha muito próximo. Mas é um esquema muito interessante também, esse 4-1-4-1, porque você abre bem e dá espaço para o meia. Fica o meia, o atacante e abre bem as laterais com segundo os alas do 3 zagueiros, entendeu? Que seria atacante. Essa liberdade no meio do campo me chama muita atenção, principalmente para drible, para passe, para infiltração. Né? Ela dá uma liberdade para o meia muito maior, né? Então ela dá espaço para o meia se destacar. 4-2-3-1 também é uma formação que também não deixa de ser uma variação da 4-3-3, né? Que também é muito interessante você ter ali um meia com mais liberdade, com os 2 pontas, com o atacante, e você ter um segundo volante com um elemento surpresa, né? Sim. No ataque. Enfim, mas repito, a formação manda na partida até a página 9, né? Você pode jogar no 4-2-3-1 com 2 volantes fixos, que não saem, por exemplo, e aí você tem um time mais defensivo. Você pode jogar no 4-2-3-1 com 2 volantes que chegam como elemento surpresa, tem um time mais ofensivo, ou com 2 laterais que sobem ao mesmo tempo, como joga, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool tem os 2 laterais afundando a partida toda, né? Vindo o Salah e o Mané por dentro, e o Firmino vindo para receber. Então é uma variação do 4-3-3 que acaba virando ali, na hora de atacar, 2 zagueiros, um volante um pouquinho mais à frente, 3 meio-campos trazendo o Firmino para esse meio-campo e 4 atacantes, praticamente, com os 2 laterais virando ponta e os 2 atacantes, Salah e Mané, virando os 2 pontas, né? Que na realidade, na formação é ponta, virando atacantes. Então, repito, é tudo uma questão de olhar o jogo, né? A formação fica pré-jogo. Olhando o jogo, você transforma a formação em um outro tipo de esquema, né? O futebol é lindo, né, cara? Se você olhar o teor do jeito de jogar, você entende essas táticas do time, como o time se move. É espetacular você ver o jogo desse jeito. Aconselho muita gente a ver os jogos olhando desse jeito. Não só assistir, mas olha como o time está se movendo, olha como o time está compondo ofensivamente, defensivamente. É muito interessante. E isso é interessante a gente tocar um pouquinho nesse tema, porque isso vem muito do que a televisão mostra e o que a gente vê no estádio, né? Muitas vezes na televisão você assiste um jogo e você acha assim, porra, tal jogador tá sumido, tá participando pouco do jogo. Quando você tem uma experiência de estádio onde você vê o campo inteiro, a movimentação desse jogador, às vezes você tem outra visão,
Sim. Você tem outra percepção, porque você vê que ele preenche o espaço, ele não permite uma infiltração do time adversário, ele fica marcando o território ali. Então, isso até muita gente confunde com jogar mal. Mas, na verdade, o jogador joga para o time. Ele não está se destacando pessoalmente, mas ele está fazendo o time se destacar. Ele está dando apoio, está dando suporte. E essa visão que a gente tem no campo, né, no estádio, ela é muito diferente do que a gente vê na tela da televisão. É muito bom mesmo. Só para trazer o parâmetro dos dois times, né? Eu peguei o Liverpool para dizer que os laterais jogam sempre por fora, praticamente como pontas, como pontas quando o time está com a bola. Você tem, por exemplo, o City, né? Para pegar os dois times que estão praticamente mandando no futebol inglês nos últimos tempos, você tem o City do Guardiola jogando com os laterais por dentro. Tanto o Cancelo como o Zinchenko, eles jogam por dentro, eles jogam como volantes, abrindo os meio-campos. Aí, poxa, tem muita gente que fala, nossa, mas por que o Cancelo muitas vezes joga de lateral esquerdo no Manchester City? Porque, na realidade, na hora de atacar, ele é um meio-campo, ele é um volante, ele vem por dentro para receber para o ponta. No caso, Phil Foden, na maioria das vezes, ou Sterling, vir receber um pouquinho mais atrás. Quem cruza para a área então, é o De Bruyne e os pontas. Tem muitos tipos de variação, exatamente. Ele libera o Gundogan um pouquinho mais para frente para o De Bruyne infiltrar. Então, assim, esse tipo de análise é muito interessante. Né? É muito bom mesmo. E agora, só para a gente ter um ponto aqui no nosso finalzinho, eu vou falar para vocês que é muito bom futebol. Eu que inventei tudo isso, tá certo? Eu que inventei o 4-3-1-2, 4-3-1-2, 3-4-3, eu inventei tudo isso. Então, o futebol é muito incrível. Eu que inventei também. Vocês não sabem, mas foi eu que inventei. Tem que respeitar a história, tá certo? Cara, o professor Luxemburgo é um baita técnico. Não vai conseguir mais, não sei se consegue voltar mais pro futebol mundial ou futebol brasileiro. De elite, né? Volta, já volta. Mas volta. Sempre Abel Braga, falaram que o Abel Braga, depois do Cruzeiro, não ia voltar mais para nenhum lugar. Ele voltou pro Vasco, voltou pro Inter e quase foi campeão com o Inter. Esse tipo de técnico, esses técnicos mais antigos... Mas o Luxo eu acho mais difícil. Para um time de elite, Abel, é mais difícil. Eles sempre voltam. Eu também acho, Everton. Eu acho que pela cabeça do... Eu acho que para um Botafogo, beleza. Para um esporte, tipo, uns times assim, beleza. Mas para, de fato, a nata ali do elitismo, acho que muito difícil. Cara, como o Abel Ferreira deu aula na Seleção Sport TV, deu aula em vários programas de jornalismo esportivo, a gente deu uma aula de tática aqui para vocês, gente. Pode colocar isso, aula 1 de tática do Tabelando. Foi uma aula e eu vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, né, que é um vídeo incrível. Vou também compartilhe, né? Guilherme, como que é para pedir o like? Like. Sim, like. Ó, vou também avisar também que o editor não teve trabalho algum nesse vídeo. Hoje ele não teve que cortar nada. Nenhum. Impressionante. Tá fácil hoje. A gente não precisou da tesourinha hoje, né? Não precisou também ficar falando para ele, vamos pedir pro editor colocar aí alguma coisa que a gente esqueceu. Então. Exatamente. Tá fácil hoje pro editor. Everton, dá suas considerações finais, fala um recado aí pra galera e espero que você venha mais vezes aqui com a gente. Pô, cara, eu que agradeço aí o convite. Pô, experiência muito legal aqui. Bom, a única coisa que eu queria destacar é... Bom, uma opinião muito rápida só para finalizar aqui nosso debate, tá? Até vai ficar um pouco deslocado, mas vamos lá. Eu acho muito perigoso. Perigoso não, porque depende do material que você tem. Mas eu não sou muito fã do estilo de jogo com 2 atacantes. Tipo um 4-4-2. Não sou muito fã. E explico rapidamente por quê. Porque se você tem 2 atacantes cabeças de área, como foi o caso do Corinthians no ano passado, quando precisou de Jô e Bocelli jogando juntos, não é um esquema que funciona muito bem, na minha visão. Para esse estilo de jogo funcionar, você teria que ter um atacante ali de cabeça de área e um outro com mais velocidade. Entendeu? Então eu só queria deixar isso claro, porque tava pulando aqui dentro de mim e eu queria soltar. Mas, gente... Obrigadão aí pela oportunidade. Legal demais. Guilherme, e deixa o like. Deixa o like. Importante deixar o like. Guilherme, suas considerações finais também, se quiser. Concordo com o Everton sobre isso aí. Acho que com 2 atacantes, sendo esses 2 atacantes 2 centroavantes, no caso, acho difícil dar certo. Não sei, ali no final de jogo, ali, uma bola
né? Sim. Porque você ter 2 caras altos ali na frente para poder tentar segurar a bola, etc. Pode até ser, mas normalmente, por exemplo, o Palmeiras vem jogando no 5-3-2 com o Luiz Adriano e com o Rony, que é um jogador com mais velocidade, que tem mais o poder do drible e etc. Então, 2 centroavantes é difícil dar certo mesmo, principalmente nesse futebol moderno, na qual a velocidade do jogo ela é fundamental, né? Mas é isso aí, rapaziada. Valeu aí, brigadão, a conversa foi muito boa. Deixem o like, comentem, e é isso, vamos que vamos. Então, rapaziada, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? A gente deu uma aula com vocês. Vocês acham que é só o Abel Ferreira que dá aula? Eu também dou aula. Então, rapaziada, deixa o like e é nóis. É isso.